Bom dia. Bom dia. Qual é o seu nome completo? Antônio dos Santos Alcântara, A senhora é brasileira. brasileiro. A senhora pode falar um pouco mais alto? Sim, posso. Tá. O seu estado civil qual é? Estou casada agora. Casada. Uhum. A sua profissão? Sou cabeleireira. Cabeleireira. O seu atual endereço? É Rua Talismã, quadra 37, casa 44, residencial Nova Era. Fica onde? Pertence a São José de Ribamar. Qual é o bairro? O bairro é Matinha. Matinho. Tá certo. A senhora conviveu, a senhora foi casada com o seu Francisco Nunes Pereira Durante 7 anos. durante 7 anos. Isso. E o casamento terminou quando? O casamento terminou, já vai completar já 7 anos já. 7. É nessa faixa. 2012. Terminou. Isso. Tá, 2012. E a iniciativa do término do casamento foi sua ou foi dele? Foi ambas as partes, porque não estava dando certo o casamento, aí decidimos nos separar. E morava. E a senhora e ele moravam onde? A gente morava na Cidade Olímpica, lá onde ele reside hoje em dia. Ou seja, na casa em que ele reside hoje em dia. Isso. E vocês moraram lá há quanto tempo? A gente morava lá desde quando... Eu acredito que uns 5 ou 6 anos. Foi assim que a gente casou, ele tinha uma casa, ele vendeu, deu a parte dos filhos. E a gente comprou esse terreno e começamos a construir. Uns 5 ou 6 anos. Ou seja, então, essa casa, vocês não tinham ela antes? Não, a gente construiu depois de que nós casamos. Vocês construíram depois que casaram, tá certo. E a senhora possuía, e vocês possuíam uma segunda casa? Nós nunca possuímos uma segunda casa. Eu tinha uma inscrição no mutirão, que na época era do governo, fundo do governo federal, que era pela Caixa Econômica. Antes de me casar com ele, eu tinha essa inscrição. Aí levou tempo para eles entregarem, muito tempo, e até hoje eles nunca entregaram. A gente está nessa casa, essa casa está na justiça. Lá é tipo assim, é um conjunto que eles não entregaram ainda. A gente mora lá, mas a Caixa Econômica nunca entregou, porque está invadido lá, por outras pessoas. Então, na verdade, a senhora mora num local que a senhora comprou, mas ainda não foi entregue oficialmente. Ainda não foi entregue oficialmente. Tá certo. E a senhora, está no seu nome essa casa? Está no meu nome, lá. Está no seu nome essa casa? Tá. E a senhora tinha essa inscrição para comprar essa casa antes mesmo de casar com Antes ele? de casar com ele. Antes de casar com ele, eu já tinha essa inscrição. Eu nem tinha intenção ainda de casar com ele, eu já tinha essa inscrição. Tinha essa inscrição. Então, é essa casa que a senhora mora? Essa casa que eu moro. Atualmente? É, atualmente. E a senhora casou novamente? Casei novamente, já faz 2 anos. Casou novamente. E essa casa que a senhora mora, ela, quando a senhora passou a morar nela, ela estava pronta, acabada? Não, só estava com telhado. Só com o telhado? As paredes e o telhado? As paredes e o telhado. Faltava o resto? Todo o resto. O que era todo o resto? Piso? Piso, porta, Janela? janela, banheiro, tudo. Ela só estava só crua. Estava crua. Crua. E a senhora passou a morar nessa casa quando? Eu moro nessa casa, assim que eu me separei dele, 2 anos depois, eu me mudei para lá. Nesses 2 anos, entre a sua separação dele e a sua ida para essa casa, a senhora morou onde? Eu morei em Açailândia, no Maranhão. Ah, a senhora se mudou de cidade. Me mudei de São Luís para Açailândia, porque ele ficou na casa, alegou que estava muito doente e que não podia me ceder lá para me morar. Com ele a gente não ia morar, a gente já estava separado. Ele foi embora, depois ele voltou e começou uma confusão, não deu mais para conviver. Aí eu disse, já que você está muito doente, você fica. Na época você vende a casa da minha parte, é isso que eu estou esperando até hoje. Entendi. Me diga uma coisa. Aí a senhora voltou de Açailândia para cá por quê? Eu voltei para morar lá nessa casa onde eu estou agora, porque na Açailândia não era próprio, era um lugar muito caro, peguei e vim embora. Porque não tinha emprego, não tinha nada, vim embora de lá. Voltou para cá, né? Voltei para cá. Tá certo. Quando a senhora foi para essa casa, a reforma, a senhora me disse que a casa estava crua, só as paredes e o telhado. Então, tudo mais, portas, janelas, banheiro, piso, enfim,
tudo que uma casa deve ter, né? Né? A senhora foi obrigada a fazer. Ele ajudou a senhora a fazer essa construção? Na época, ele queria muito a reconciliação, né? Nós não estávamos naquela que ele tinha esperança ainda. Ele disse, olha, então eu vou te emprestar aqui R$ 1.500, quando tu puder, tu me devolve. E foi o dinheiro que ele me deu. R$ 1.500 ele me deu. 1.500. Se eu não me engano, ele me deu na época. Se ele me deu mais, não foi tanto assim. A senhora se recorda só de R$ 1.500? Eu me recordo desse preço. Se ele tem mais, A senhora só recorda de R$ 1.500, tá certo. E esses R$ 1.500 a senhora usou para quê? Para casa, para comprar cimento, material. Justamente, ele realmente foi junto comigo comprar o material. Ele foi comprar com a senhora? Foi, material para casa. Foi comprar casa com a senhora, etc. Enfim. Então, na verdade, vocês, embora não tivessem recebido a casa ainda, vocês tinham a expectativa de ter uma segunda casa, correto? Quando eram casados. A expectativa dessa casa sempre era minha. Ele sempre. Quer dizer que. Entendi. Sempre a gente conversava que essa casa era minha. Era sua. Se por acaso a gente separasse, metade lá era minha e metade era dele. A gente sempre tinha essa. E essa casa que a senhora mora era só sua? Era minha. Só sua? Era. Tá certo. Faz sentido, né? O que é dele é nosso. O que é seu é só seu. Tá certo. Tá bom. Então tá certo. O raciocínio. Tá bom. E me perdoe fazer essa pergunta, mas é que eu quero fechar o cerco do meu raciocínio. Depois, quando a senhora foi morar nessa casa, a senhora não era casada novamente, né? Não. Né? A senhora só casou novamente depois que já estava morando nessa casa. Eu casei, vai fazer 2 anos. E a senhora mora nessa casa há quanto tempo? Eu moro nessa casa há uns 5 ou 6 anos, assim que eu separei dele. 5, 6 anos, assim que separou, depois que voltou de Açailândia. Depois que eu voltei de Açailândia. Tá certo. Né? E ele, quando vocês foram no cartório, vocês não declararam que tinham bens? Nós declaramos que tinha essa casa da Cidade Olímpica, nessa época que a gente declarou. E no documento que vocês assinaram, quem que preparou esse documento? Foi no cartório. Foi o cartório que preparou esse documento? Entendi. Vocês foram assistidos por algum advogado na hora do cartório? Não. Não? Não me recordo. Nenhum advogado, só não se recorda. Tá bom. E me diga uma coisa. Quando prepararam esse documento, né, a senhora não cogitaram em colocar essa casa, qual é o nome do bairro lá que a senhora mora? Nova Era, Matinha. Essa casa da Matinha? Essa casa da... Como é o nome do conjunto? Nova Era. Nova Era. Essa casa da Nova Era que a senhora não cogitaram em colocar nesse documento? Porque a casa da Nova Era, nessa época que a gente foi se divorciar, lá ainda não tinha nem como eles entregaram a casa, nem coberta, nem nada. Não estava preparada. Nessa época que a gente foi se separar. Entendi, tá bom. Se divorciar. Tá certo. A senhora quer dizer mais alguma coisa, doutora? Quanto é que é essa casa da Vila Olímpica, a senhora, na sua visão, assim, quando estão vendendo uma casa lá dessa? Na minha visão, lá na Vila Olímpica, na Cidade Olímpica, acho que ela deve estar valendo uns 60 mil. 60 mil, né? Nossa, está valorizado lá, né? Está valorizado, porque é a próxima avenida lá. Certo, entendi. Né? E tem comprador interessado? Já teve várias pessoas interessadas, mas o Francisco ele nunca quis. Nunca quis, tá certo. O doutor tem perguntas? Bem, no momento que a senhora do divórcio, foi o momento que descobriu o câncer? Ou já tinha um câncer? Ou foi mais ou menos na mesma época que foi diagnosticado o câncer, no momento que vocês não tiveram mais como viver juntos? Olha, nesse momento, Francisco ele só foi descobrir o câncer quando nós já estávamos separados. Ele sempre vivia doente, mas ele nunca se tratou. Quando nós estávamos separados, que ele foi me dizer, me ligou, ele me telefonou dizendo que estava doente, que tinha dado câncer. Só um instantinho, só um instantinho. Só para ficar registrado nos autos, a minha pergunta foi saber em que momento foi diagnosticado que ele tinha o câncer.
Se foi no momento da separação de vocês ou não. Não, não foi no momento. Certo. A senhora falou no início do seu depoimento que essa casa, objeto de disputa nesse processo, Casa do Coroadinho, não é isso? Cidade Olímpica. Cidade Olímpica. Ele tinha outra casa antes dessa, não é isso? Tinha, que ele vendeu e deu para o filho dele, a parte do filho. E a outra parte ele construiu essa casa. Compramos o terreno. Compraram o terreno. Nós construímos essa casa, nós dois. Certo. Nós compramos o terreno, fomos construindo a casa. Certo, certo. E a casa que a senhora falou que recebeu no conjunto habitacional, não foi isso? A senhora informa que antes de se casar já tinha Uma inscrição. a inscrição, mas a senhora não tinha recebido o imóvel. Não, Só tinha inscrição. só a inscrição. Aí a senhora recebeu o imóvel quando? Eu recebi o imóvel depois que eu me separei dele, 2 anos depois. 2 anos depois. Aí 2 anos depois de vocês se separarem, ele ainda lhe ajudou? Ele me ajudou ainda, porque ele estava na casa. Ele ajudou. Ele disse, então, como tu não tem onde ficar, eu vou te ajudar na construção dessa casa aí, vou te dar um dinheiro para te comprar um cimento para rebocar a casa. Excelência, questão de ordem. Pela pergunta feita pelo meu colega, o doutor Rodrigo, ele disse que a autora recebeu o imóvel. Eu gostaria que ficasse esclarecido a que título ela recebeu esse imóvel. Isso. A que título a senhora recebeu esse imóvel? No sentido, a Caixa lhe chamou, lhe entregou o imóvel, a senhora invadiu o imóvel. Como foi isso? A Caixa nunca me entregou o imóvel. A Caixa nunca me entregou o imóvel. Ah, nunca entregou. A senhora foi lá no conjunto e... Nós fomos no conjunto e entramos na casa porque sabia o número tudinho do terreno, que a gente comprou o terreno. Ah, tá. E aí a senhora informa que ele lhe ajudou na reforma. Foi... Ele não me ajudou na reforma. Ele me deu um dinheiro para mim comprar um cimento para rebocar a casa. Somente com isso e o restante, que a senhora disse que a casa era inacabada, ele O não restante, ajudou? Não, Porta, banheiro, piso, nunca. tinta, acabamento, De jeito nenhum. material elétrico, hidráulico, nada. Só com 1.500. Hidráulico, ele comprou um material hidráulico. Você falando aí, eu lembrei que ele comprou o material hidráulico para É o quê? Puxar. É o quê? Canos? puxar água, canos. Canos. Isso, canos. Chuveiros, sanitários, essas coisas também? Pia? O sanitário foi comprado também, nessa época. Certo. E vocês já estavam separados? Já estavam separados 2 anos. 2 anos. Separados. E por que só... E vocês fizeram esse acordo de dividir essa casa do objeto do processo quando? Nós fizemos quando fomos se divorciar. Ele já estava noivo com outra pessoa. Francisco, ele fica dizendo que ele é muito doentinho, mas ele já estava noivo com outra pessoa. Certo. E aí... A senhora... Qual o motivo da senhora só executar 5 anos após, assim? Porque ele ficou me enrolando. Ah, vocês estavam tentando Ele ficou negociar. enrolando. Ele disse, eu vou vender a casa, não te preocupa, que eu vou te dar a tua parte e tudo. E nunca quis vender nada. Quando eu mandava uma pessoa lá, ele não deixava ver a casa. Dizia que a casa que ele não ia mais vender, que ele não tinha para onde morar e tudo. E ficou só enrolando. Certo. Sem mais perguntas.